Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. Fundamentados no amor de Jesus Cristo, iniciamos o novo dia, esta terça-feira, 22 de março de 2022. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus no Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, por tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e que nós possamos compreender. E que Jesus Cristo nos capacite para que nós possamos compreender essas santas palavras desse evangelho de hoje. Porque, gente, é um evangelho que nos chama muita atenção, é um evangelho muito importante e que retrata uma realidade que todos nós vivemos de uma maneira ou de outra. Sempre a nossa vida, alguns fatos em nossa vida condiz com o que este evangelho está relatando hoje. Nós vimos aqui o exemplo daquele empregado que devia uma grande fortuna para o patrão. O patrão falou: bom, vamos vender esse servo com sua mulher e tudo que ele tem para pagar a dívida. Ele prostrou-se diante do patrão
e pediu: dá-me um prazo para que eu pague sua dívida. O patrão teve compaixão dele, perdoou sua dívida e, ao sair dali, ele encontra um amigo que devia a ele apenas 100 moedas, conforme nos diz a palavra. Ele pegou aquele amigo, sufocou, torturou. Paga-me o que me deves. Saindo dali, ele pegou e mandou que prendesse aquele amigo dele até que pagasse de toda a dívida. Os outros empregados, ao ver aquela situação, ficaram indignados e tristes e aborrecidos. E contaram ao patrão o que havia acontecido. O patrão mandou chamá-lo e mandou entregar aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E o patrão lhe disse: empregado mau e perverso, eu fui misericordioso contigo. Eu tive piedade de ti, perdoei toda a sua dívida. Não devia tu ter feito o mesmo com o teu irmão? E aí foi aonde ele entregou aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Então, a palavra está nos dizendo que é assim que o nosso Pai fará conosco, fará com todos nós. É um evangelho que nos chama muita atenção, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, todos nós já tivemos problema na vida, seja com um filho, seja com um amigo, seja com um estranho lá pela rua. Todos nós tivemos problema na vida, todos, nem esse nem aquele. E a palavra aqui está nos dizendo que é preciso que nós use de misericórdia, que nós use de compaixão, que nós perdoe. Porque, vejam só, a palavra está nos dizendo que é assim que o nosso Pai fará conosco quando chegar o dia do juízo. Porque, da mesma forma que eu fui perdoado, que o Senhor teve compaixão daquele empregado, assim também é a misericórdia de Deus para com todos nós. E quando essa misericórdia chega a nós, nós também deveremos ser misericordiosos e bondosos com nossos irmãos, perdoando os nossos irmãos também. A palavra aqui está nos ensinando como nós devemos ser. E, ao mesmo tempo, está nos advertindo e mostrando o que pode acontecer conosco. Porque, da mesma forma que nós usar de misericórdia com o nosso irmão, o nosso Pai que está no céu usará de misericórdia conosco. Mas se nós usar de maldade com o nosso irmão, certamente pagaremos com a mesma moeda. E isso não deve e nem pode acontecer com nenhum de nós. Temos aqui a palavra de Deus que nos ensina, que nos dá o exemplo e que nos diz que o nosso Pai fará a mesma coisa conosco. Então, gente, vamos perdoar, vamos amar, vamos orar pelo nosso irmão, pelo nosso inimigo, vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus e vamos ser misericordiosos com o nosso irmão conforme o nosso Pai é conosco. Todos os dias de nossa vida, nós pecamos. Todos os dias de nossa vida, nós fazemos coisas que desagradam o nosso Pai. E Ele nem por isso nos pune e nos castiga. Ele está nos dando todos os dias, novas oportunidades para que nós reconheçamos nossas faltas e reconciliar com os irmãos. Estaremos reconciliando com Deus. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia e vamos prestar muita atenção no que nos diz estas palavras do Senhor Jesus para esse dia de hoje, que é
o perdão, que é muito importante. Tenham todos um excelente dia. Assim seja. Amém.